Olá, eu sou Rodrigo Machado Correia e o assunto deste vídeo será um pouco mais fúnebre. Você já pensou sobre a morte? Já pensou sobre o dia exato em que irá morrer? E o que acontece depois? Acredito que desde muito cedo o ser humano pensa sobre estas questões. Aliás, sobre elas já discorreram os religiosos, filósofos, cientistas e juristas mais importantes da nossa história. Hoje, nós vamos focar exatamente no que acontece depois da morte, pois o nosso tema é testamento. A primeira questão é o que é um testamento? Pois bem, testamento é um negócio jurídico. É um negócio jurídico pelo qual alguém unilateralmente declara a sua vontade, com o propósito de dispor de seus bens, no todo ou em parte, bem como determinar diligências de caráter não patrimonial depois da sua morte. Desta forma, testamento é um documento unilateral, logo, não é um contrato, em que se determina a disposição de bens e questões não patrimoniais, como, por exemplo, a criação de uma fundação, a substituição de um terceiro no contrato, a substituição de um beneficiário no seguro, o reconhecimento de um filho, a instituição de um bem de família ou a revogação de um testamento anterior. Para poder confeccionar o testamento, o testador deve manifestar a sua vontade de forma livre e de boa fé. Ainda, o autor precisa ser capaz. Desta forma, os incapazes não podem testar. O testador precisa ter o pleno discernimento intelectual. Contudo, os maiores de 16 anos podem testar, desde que devidamente assistidos. Ainda, para se testar, o objeto do testamento deve ser lícito, possível e determinado, ou ao menos determinável, não tendo validade o testamento de objetos ilegais, como por exemplo o testamento de um crédito derivado de uma dívida de jogo, ou um imóvel em que não se sabe a localização e se desconhece o registro imobiliário. Por fim, o testador precisa seguir a forma determinada em lei para a confecção do documento, pois a lei estabelece certos requisitos necessários à produção do testamento. Agora, o que pode ser testado? Vimos que o testamento pode abranger o patrimônio ou diligências sem cunho patrimonial. Contudo, o testador precisa respeitar a legítima no momento de testar. A legítima é uma reserva legal de bens destinadas aos herdeiros necessários, sendo estes herdeiros necessários o descendente, o ascendente e o cônjuge. Desta forma, pertence aos herdeiros necessários a metade dos bens da herança. Esta metade de bens, esta reserva legal, é a legítima. Na prática, havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor da metade de seu patrimônio. Logo, ele pode testar 50% de seu patrimônio e o restante deve ser inventariado a favor dos herdeiros necessários. Agora, não havendo herdeiros necessários, o testador poderá dispor da integralidade de seu patrimônio, testando 100% de seus bens. No campo dos testamentos ordinários, ou seja, comuns, temos três tipos: o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. O tipo de testamento mais utilizado no Brasil é o público. O testamento público é elaborado por um tabelião, sendo devidamente registrado em cartório e revestido de publicidade. Logo, todos têm acesso ao testamento e às suas cláusulas. Este testamento será lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, sendo que todos assinarão o documento. Já o testamento cerrado, também chamado de testamento secreto, é o oposto do público, pois o próprio autor escreve o testamento, o assina e o fecha para que o seu conteúdo não seja divulgado. Ele é sigiloso.
sendo que neste caso, os registros do cartório apenas certificarão a existência do testamento, mas não o seu conteúdo. Este testamento deve ser entregue no cartório, juntamente com duas testemunhas presenciando o ato. Essas testemunhas, elas vão presenciar apenas a entrega do testamento. Elas não têm conhecimento sobre o seu conteúdo. Por fim, o testamento particular é feito pelo próprio autor, sem a participação do cartório competente. Após a confecção, ele deve ser assinado e lido para no mínimo 3 testemunhas que também assinarão o documento. Vale lembrar que o testamento pode ser alterado a qualquer tempo. Estas foram nossas breves observações sobre o testamento. Espero que as informações possam ter sido úteis e até a próxima!